E o Corinthians não é o único time brasileiro de olho num atacante que atua na segunda divisão do futebol inglês. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais são os dois clubes da Série A que concorrem com o Timão. Tem ex-aliado de Augusto Melo sofrendo processo na justiça. O Timão decidiu enviar uma notificação extrajudicial a Igor Svenbrucker. Esse é um gaúcho do ramo dos transportes que colocou bastante dinheiro emprestando essa grana para o Augusto Melo durante a gestão do Augusto. Esse patrocínio começa ainda na campanha, quando o Igor emprestou dinheiro para que o Augusto pudesse se eleger. E seguiu dessa maneira com outros empréstimos, como por exemplo na contratação de Mateuzinho. Acontece que o Igor e o Augusto se desentenderam e hoje viraram rivais. O Augusto teria pedido dinheiro ao Igor para a contratação de advogados nesse momento de dificuldade, e o Igor se recusou a emprestar mais dinheiro. Pois bem, o Corinthians enviou essa notificação extrajudicial cobrando R$1.300.000 do empresário gaúcho. E essa pendência, segundo o Timão, tem a ver com a utilização de 2 camarotes da Neoquímica Arena entre janeiro de 2024 e junho de 2025. Ele usou e não pagou. É possível que o Augusto tenha cedido esses 2 camarotes como contrapartidas da série de empréstimos que foram feitos. Mas não há nada registrado, não há um contrato. E diante disso, o Corinthians decidiu processar pedindo a restituição dessa grana. A ideia alvinegra é receber o dinheiro em 5 dias úteis. O Corinthians também alega que além dos 2 camarotes, o Igor vendia 15 ingressos por jogo, 2 vagas de estacionamento, além de serviços de alimentação, informação publicada em primeira mão pelo UOL. Só para completar, Augusto e Igor se tornaram distantes e nesse momento, inclusive, o Igor tem feito uma série de cobranças em relação ao Augusto, contando alguns dos podres do ex-presidente, como por exemplo a contratação por R$3,5 milhões de um menino chamado Luiz Eduardo, que veio do Água Santa para o Sub-17 do Corinthians e que é muito mais reserva do que titular. E você, o que pensa sobre Augusto Melo e seus aliados? Para falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald, e essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos, ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a trazer. Hora de falar sobre a proposta na mesa do Corinthians feita pela Adidas para substituir a Nike como fornecedora de material esportivo alvinegro pelos próximos 10 anos. As cifras são de 86 milhões de reais por ano, mas é importante destacar que nem toda essa grana fica para o Timão. São 18 milhões de reais fixos, 35 milhões de reais com royalties, 20 milhões de reais com entregas de uniformes, outros 10 milhões de luvas e 3 milhões em verbas de marketing. Então dá para excluir os 20 milhões em uniformes e os 3 milhões em verbas de marketing. De qualquer forma, é importante lembrar que o contrato ainda prevê um bônus se o Corinthians vender pelo menos 1 milhão de peças por ano. Ele garante mais 25 reais sobre cada peça, ou seja, mais 25 milhões de reais que permitiriam ao Timão recuperar
os 20 milhões que são, entre aspas, entregues em uniforme e os 3 milhões em verbas de marketing. É importante destacar que a Nike assegura ter o contrato renovado com o Corinthians. Essa disputa certamente vai parar nos tribunais, mas a Nike tem o direito de cobrir a oferta da Adidas. E se ela fizer dessa maneira, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo americano. Informações e números divulgados por Pedro Ramiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre a treta entre Memphis Depay e o craque Neto. O atacante holandês, que está em férias, acaba de lançar uma música em que ele fala da cidade de São Paulo e faz ataques frontais ao apresentador da TV Bandeirantes, ídolo do torcedor do Corinthians e ex-jogador de futebol. Separei um trecho da música em que ele diz, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa, sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face seria aquela face mentirosa, alguma coisa nesse sentido. E essa relação do Memphis com o Neymar é muito próxima, e o Neto é alguém que critica o Neymar há bastante tempo, então dá para imaginar que o Neymar possa ter passado referências não tão positivas do apresentador da TV Bandeirantes. Só para completar, nessa mesma música, o Memphis Depay ainda lembra que o Corinthians estava há 6 anos, quase 6 anos na fila, por falta de títulos, e em 6 meses, segundo o Memphis, o Corinthians voltou a se sagrar campeão. A curiosidade é que essa música vem em meio à especulação de que ele pode ir para o Besiktas. O clube turco já ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se transfira do Corinthians, mas até agora nenhuma manifestação do Memphis sobre o tema. O Corinthians nem tem muito o que fazer. Se o Memphis decidir ir embora, vai caber ao Besiktas pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros, com o Timão ficando apenas com 5 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Fala, fiel. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou das informações, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Timão, porque aqui é notícia de corintiano para corintiano, então se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.